Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, eu sou o Braulio, pesquisador do Inmetro. Fui convidado pelo professor Tiago para poder dar essa aula de nanoeletrônica. Eu li o capítulo no livro, estudei ele um pouco e coloco algumas figuras do capítulo do livro e também alguns desenhos da internet. E a gente vai ter a oportunidade aí depois de tirar dúvida no momento correto que o Tiago vai marcar. Então, começando pela eletrônica, para falar um pouco de nanoeletrônica, eu queria primeiro revisar o átomo, né? O átomo a gente sabe que ele tem aqui o núcleo dele, e depois ele tem as camadas n igual a 1, n igual a 2, igual a 3, que são as órbitas dos spins, né? Que são as órbitas dos elétrons. Então, uma outra forma de representar isso, eu tenho aqui o potencial colombiano de um átomo, tá certo? A gente pode pensar, por exemplo, num átomo de hidrogênio que tem um próton e tem um elétron, tá certo? E do ponto de vista na mecânica quântica, a nomenclatura utilizada fala aqui que é o potencial de Coulomb, né? É o posto potencial de Coulomb. Então, nele, eu tenho os níveis de energia, tá certo? Que o elétron pode ocupar, que são as camadas que o elétron pode ocupar, tá certo? E ele é quantizado até chegar aqui em cima, onde a gente vai ter o elétron livre, tá certo? E a gente tem um contínuo de estados, correto? Quando eu aproximo vários desses átomos um dos outros, como a gente está falando do elétron, que é um férmion, e a gente sabe lá pelo princípio da exclusão de Pauli que eles não podemos ter dois elétrons com os mesmos estados quânticos. Então, quando eu começo a aproximar esses átomos, esses elétrons começam a interagir, tá certo? E cada estado único começa a se dividir em vários estados. Entendeu? Então, quando eu aproximo esses átomos formando um sólido, então eu tenho esses estados e os estados mais próximos do núcleo, eles não ficam muito alterados, eles não se alteram, mas os estados superiores dos elétrons aqui, que estão mais distanciados dos átomos, mais do centro do átomo, eles começam a formar essas bandas, tá certo? Então, no livro, ele tem essa representação, por exemplo, se eu tenho dois átomos que estão a uma distância muito longe um do outro, os elétrons deles não estão interagindo, eu tenho um único nível de energia. A hora que eu aproximo esses dois átomos, começam a abrir esses níveis de energia. Quando eu tenho vários átomos, acontece isso. Quando eu tenho vários átomos, acontece isso, são vários níveis. Quando eu tenho um mol de átomos, esses níveis se transformam numa banda. Então, continuando aqui, a gente tem então num sólido a formação dessas bandas. As bandas mais próximas aqui que estão ligadas aos elétrons que vieram dos níveis mais próximos do núcleo atômico, elas estão cheias, tá certo? Até que eu tenho aqui a última banda preenchida, que a gente chama de banda de valência, camada de valência. A banda superior a gente chama de banda de condução, ou camada de condução. Isso nos permite, para começar, primeiro diferenciando um condutor, onde a banda de valência e a banda de condução, as duas estão juntas aqui, são uma única banda, tá certo? A gente tem ela meio preenchida num condutor, então está cheio de elétron aqui, cheio de estados para os elétrons ocuparem. A gente tem num semicondutor a banda de valência, ela está totalmente completa, tá certo? A gente tem a gente chama de band gap, né, que é uma região onde é proibido os estados, né, e a gente tem a banda de condução que está próxima da banda de valência, mas não exatamente ela superpõe igual um condutor. Então aqui eu defino um condutor, um semicondutor, e no caso de um isolante, eu tenho que o band gap é muito alto e a banda de condução está bem distanciada da banda de valência. Eu vou mostrar aqui que isso aqui é o caso para temperatura zero, porque agora a gente tem que entrar com um outro conceito para distribuir os elétrons nessa banda. Então esse conceito é da energia de Fermi. Então o que é a energia de Fermi? Então isso aqui é uma fórmula muito utilizada, tá certo? Isso aqui é um desenho da energia de Fermi. Essa função, eu tenho aqui um valor específico, que essa função ela é até esse valor, depois ela cai a zero e é zero. Isso se a gente estiver no zero absoluto. Quando a gente está com uma temperatura um pouco maior que zero,
acontece que a gente tem essa variação nessa função de Fermi aqui, tá certo? Nessa distribuição, nessa função de distribuição dos elétrons. E elétrons que estão nessa região começam a vir para essa região. Para se ter uma ideia, a temperatura ambiente, a gente tem o valor de kT, que é em energia, da ordem de 25 mV. Então, por exemplo, a temperatura ambiente vai ser muito difícil da gente medir qualquer fenômeno abaixo de 25 mV, porque os elétrons já vão ter, quase todo fenômeno que a gente medir a temperatura ambiente vai ter essa largura já de 25 mV. Com isso, então, se a gente tem uma temperatura, agora voltando na figura do livro, se a gente tem uma temperatura do livro utilizado nesse curso, se a gente tem a temperatura igual a zero, eu tenho a energia de Fermi da forma que eu falei, e um condutor, ele vai ter aqui, ele vai ter os primeiros estados da banda de valência que está junto com a banda de condução, todos populados e os de cima todos vazios, mesmo assim ele ainda é um condutor. Quando eu pego um semicondutor, ele vai ter todos os elétrons na banda de valência e nenhum elétron na banda de condução. A coisa aqui no semicondutor é um pouco mais complicada, não vai ser abordada agora nessa aula, mas a gente ainda tem a questão das dopagens, mas que não muda essa observação, essa forma que a gente está tratando aqui agora, quando a temperatura é igual a zero. Enfim, mas isso aqui seria um semicondutor sem dopantes, tá certo? Então, quando eu estou a temperatura zero, eu tenho todos os meus elétrons completando a última camada, completando aqui a banda de valência. Então, ele se comporta como um isolante, tá certo? E um isolante também está aqui, a gente tem uma grande distância entre a banda de valência e a banda de condução. Então, ele já tinha um comportamento isolante, continuou como isolante. Quando esse material vai para a temperatura ambiente, olha como se comporta aqui um condutor. A gente tem muitos elétrons na banda de condução, tá certo? E a gente tem, que é uma banda só, né? A banda de valência e banda de condução, o condutor continua condutor. Um semicondutor, o que acontece com ele é que alguns elétrons da banda de valência, eles vão para a banda de condução, tá certo? Então esse semicondutor a temperatura ambiente vai se comportar como um condutor, tá certo? E até um isolante à temperatura ambiente, ou dependendo da temperatura, ele conduz um pouquinho, mas é muito baixo, ainda mantendo ainda um comportamento isolante. Quanto maior o band gap, mais isolante vai ser esse material isolante. Um outro ponto importante ressaltar, né? A gente tem lá os níveis disponíveis num sólido, né? Que, recapitulando, eles vêm dos níveis de energia dos elétrons nos átomos isolados, e esses níveis funcionam como casinhas, e a gente pode ir preenchendo essas casinhas. Então, uma outra grandeza muito importante, é a densidade de estados num sólido. Enfim, isso é muito importante, porque o número de elétrons ali disponível para um fenômeno vai ser sempre a densidade de estados vezes a distribuição de Fermi. Agora, entrando um pouco já na nanoeletrônica, quando eu tenho um sólido, a gente já viu aí a definição de banda, né? Eu tenho essa banda, as bandas de energia do sólido. Quando esse sólido começa a ficar nano e com poucas partículas, a gente começa a ter esses níveis quantizados de novo. Então, o sólido vai virando de volta um átomo, que é quando eu tenho um sólido aqui, no caso, né, uma nanopartícula com 4 átomos, a gente vai ter aqui 4 níveis, o que era uma banda antes. Então, assim a gente começa, é um dos primeiros efeitos que a gente tem aí quando eu começo a diminuir muito o tamanho do material, ou seja, toda aquela teoria que eu tinha de semicondutores, ela começa a voltar de novo para o tamanho de um átomo só, ou poucos átomos. Então, com isso, eu preciso tratar agora um pouco da questão do confinamento eletrônico para dar uma visão geral do que acontece quando a gente tem esses materiais vão para a escala nanométrica. Então eu sei que o elétron ele é uma onda, partícula ao mesmo tempo, né? A energia desse elétron é dada pela constante Planck vezes a frequência desse elétron, né? E eu tenho a equação de Schrödinger, essa aqui é a equação de Schrödinger completa, e na maioria dos casos a gente vai resolver independente do tempo, que, né, a gente tem aqui, reconhece esse termo como energia cinética, energia potencial, e aqui energia total. Então a gente relembra muito aqui da mecânica clássica, tá certo? A equação com pequenas diferenças aqui.
Então, o posto potencial infinito é um exemplo muito utilizado, uma das soluções mais fáceis, vale a pena vocês procurarem soluções e entender como são as soluções, tá certo? Mas eu tenho no posto potencial infinito os estados quânticos, tá certo? Porque o elétron tá preso nessas duas extremidades aqui, tá certo? Esse aqui, no caso, eu estou fazendo V0 igual a infinito, tá certo? É um posto potencial infinito. E aí eu tenho as soluções para soluções que eu consigo obter de forma analiticamente, tá certo? Onde eu acho essas funções, a gente tem funções aqui pares e ímpares, né? Que vão definindo os estados, e a energia desses estados é dada por essa fórmula aqui, onde ela vai crescendo com o quadrado. Então, esse exemplo ele é muito importante porque ele nos permite entender várias aplicações das nanoestruturas e chegar na nanoeletrônica. Então, por exemplo, esse posto potencial infinito que a gente resolve analiticamente, ele tem uma aplicação para a gente entender esse tipo de estrutura que a gente chama assim de poço quântico, né? Que, por exemplo, uma forma de fazer ele é a gente ter, por exemplo, aqui a diferença de dois materiais. A gente tem o galho arsênio, aqui o alumínio, galho arsênio. Então isso forma uma barreira. Quando a gente aproxima esses materiais, a gente tem uma estrutura de banda desse jeito, onde a gente forma pequenos poços em cada barreira dessa aqui, em cada poço, na verdade. Em cada poço forma esse tipo de poço, onde a gente tem a banda de condução e a banda de valência. Então esse tipo de estrutura, ela tem aplicação em LEDs, painel fotovoltaicos, controles remotos, Bluetooth, diodo, transistores, processadores. Então ele é toda a base da nossa eletrônica atual, com várias aplicações na nossa sociedade. Então é esse tipo de estrutura, tá certo? Uma outra aplicação de confinamento eletrônico são nanopartículas, que funcionam como pontos quânticos, né? Na medida que a gente vai reduzindo o tamanho da partícula, a gente vai tendo esse fenômeno aqui com os estados eletrônicos, e a gente consegue ter essa mudança de cor aqui, por exemplo, nas nanopartículas, porque cada uma funciona com um poço. A nanopartícula vai afinando, ela vai funcionando como um poço cada vez menor, e vai ficando maior a distância entre os níveis eletrônicos. Ainda no livro eu sugiro para vocês darem uma lida no material que está no livro, tá certo? O livro ainda vai tratar de tunelamento quântico, microscópio de tunelamento, que é o STM, tamanho das estruturas com efeito quântico, ou seja, esses efeitos que a gente está falando aí dos poços quânticos, das nanopartículas. Então depende o tamanho da partícula ou do poço quântico. Então, numa partícula de metal, a gente tem esse efeito da ordem de 1 a 10 nanômetros, mais ou menos. Podendo até ser um pouco maior, tá certo? Para se comportar como quantum dots. Já no caso de semicondutores, a gente pode ter esses poços quânticos, dependendo da frequência que a gente quer. Por exemplo, se quiser um infravermelho, que pode ter até algumas centenas de nanômetros. Tá certo? O livro também aborda um pouco de transistores, e eu sugiro para vocês assistirem esse vídeo aqui no YouTube, que explica um pouco como são os transistores, até chegar no FinFET, que é o transistor que está hoje nos nossos computadores e nos celulares que todo mundo está usando, né? Os transistores de elétron único, que tem algumas aplicações, incluindo metrologia, e também a parte de extons, que seria a interação de buracos e elétrons, que eu não vou tratar aqui. Então, como última parte dessa aula, eu gostaria de chamar a atenção e é a última parte também do livro, chamar a atenção para eletrônica molecular. Então, assim, a gente vai reduzindo cada vez mais o tamanho dos dispositivos. Então, hoje, por exemplo, o menor tamanho no chip que está no seu celular, ele tem da ordem de algumas dezenas de nanômetros, poucas, 2 ou 3, eu acho, talvez no máximo 4. Ou seja, mas se são nanômetros, isso não tem o tamanho ainda de centenas de átomos, né? Dezenas de moléculas, e a ideia no futuro com essa redução, a gente chegar e ter um dispositivo feito de uma única molécula. Então, um exemplo típico, né, o nanotubo, que já foi muito estudado, nanotubo de carbono, o pessoal ter esse tipo de nanoestrutura e colocar 2 contatos de metal e começar. Aí tem o nanotubo metálico, o nanotubo semicondutor, então foi feita muita ciência, embora não se tenha muitos dispositivos práticos com os nanotubos. Acredito que a dificuldade de fazer um scale-up. Uma outra
Uma outra abordagem é você pegar uma molécula ainda menor e você ionizar essa molécula, ela saindo de um estado onde ela é isolante para um estado onde ela é condutora. Quando isso acontece, né, eu estou falando aqui é o estado off, que é o estado on. Então ela ionizou, ela perdeu um elétron e ficou polar. Dessa forma, ela muda a configuração dela, muda o formato e aqui seria a representação através da forma de post potencial, tá certo? E aqui ela seria num estado ela seria isolante e no outro ela seria condutora, ou mesmo se ela se comportar como um ímã, que ela seria se comportando como um ímã apontando para cima e aqui como um ímã com campo magnético apontando para baixo, então podendo ser utilizada tanto na eletrônica quanto como memória, né? Como se fosse um disco de um HD de computador. Com isso, isso aí. Eu finalizo essa aula, foi bem sucinta, bem simples, queria passar só uma visão. Então o Thiago vai falar aí quando a gente vai ter a nossa sessão presencial, está marcado, acho que é a próxima sexta. Então a gente pode conversar um pouco, se vocês tiverem dúvida, a gente pode ter uma conversa aí ao vivo. Muito obrigado a todos.